Entramos no mês de outubro de 2017 e eu tô bastante animado com esse mês. Principalmente pela estreia da continuação de um dos meus filmes preferidos da vida, Blade Runner. You police plan on taking me in. I would much prefer that to the alternative. Blade Runner 2049 vai continuar a história do filme clássico de 82. Se você não assistiu a esse clássico de Ridley Scott, pausa esse vídeo e vai assistir agora. Agora, se assim como eu, você é louco por esse filme, bora conversar um pouco sobre ele. A história de Blade Runner se passa em 2019, na cidade de Los Angeles. O filme não mostra, mas dá a entender que houve uma espécie de colapso ambiental na Terra. Um cataclisma, muito provavelmente uma guerra nuclear, o que tornou a Terra muito hostil para se viver. Por isso mesmo, o filme deixa claro em vários momentos que parte da população, provavelmente a elite, saiu fora da Terra, a fim de colonizar outras partes do universo. A new life awaits you in the off-world colonies. The chance to begin again in a golden land of opportunity E and... para a colonização e exploração destes novos planetas, foi concebida uma espécie de androide, uma inteligência artificial orgânica, mais ágil e mais forte que o ser humano, mas que visualmente era idêntico ao próprio homem. Very. I'm Rachel. Deckard. Além disso, os replicantes tinham uma limitação de 4 anos de vida, que era imposta no momento de sua concepção. Designers reckon that after a few years they might develop their own emotional responses. Hate, love, fear, anger, envy. So they built in a fail-safe device. Which is what? 4-year lifespan. E o plot principal do filme se dá quando um grupo de replicantes foge de uma das colônias e vem para a Terra, a fim de encontrar o seu criador e fazer com que ele mudasse o paradigma de 4 anos de vida dos replicantes. An aerial patrol spotted the ship off the coast. No crew, no sight of them. 3 nights ago, they tried to break into Tyrell Corporation. 2 of them got fried running through an electrical field. We lost the others. Blade Runner é um filme tão rico e elaborado que eu poderia passar 1 hora falando sobre os aspectos técnicos do filme. Desde a direção de fotografia, com a luz e a sombra sendo elementos principais, fazendo a dicotomia entre humano e inumano, real e artificial, bem e mal. Passando pela trilha sonora, produzida por Vangelis, que dá todo um tom ainda mais distópico ao que vemos na tela. Sem falar na metáfora ecológica, que dita uma catástrofe que cada vez mais é realidade. Mas meu ponto central neste ensaio não são os aspectos técnicos que fazem desse filme um clássico, mas sim a reflexão que a figura do replicante traz com respeito à condição humana. Commerce is our goal here at Tyrell. More human than human is our motto. Rachel is an experiment, nothing more. O preceito central do filme é a mediação da questão do que é ser humano. Os replicantes desejam longevidade para transcender sua própria existência breve. Eles desejam liberdade da escravidão e reconhecem sua própria mortalidade. A divisão entre nós e os outros é extrapolada no questionamento sobre sua humanidade. Se no filme essa divisão acontece pela natureza do sujeito, em nossa realidade ela acontece de diferentes formas. Ou seja, nós somos naturais, eles são artificiais. Nós somos heterossexuais, eles são homossexuais. Nós somos cis, eles são trans. E apesar dos outros em Blade Runner serem representados por construções artificiais, esses replicantes são diferentes de todas as outras formas não humanas, por estarem mimeticamente replicando a forma humana. Na realidade, consciência e sensibilidade são colocadas no filme como sinônimos de humanidade,
quanto mais os androides se parecem com os humanos, mais nós, espectadores, somos levados a acreditar que eles deveriam se comportar e sentir-se como seres humanos. I mean, did you do or were you asked to do anything that's lewd or unsavory or... Os replicantes são seres individuais, lutando para alcançar os termos de sua própria moralidade. Isso é maravilhosamente expresso na cena onde Roy e Pris, dois dos replicantes foragidos, finalmente encontram seu criador, Dr. Tyrell. It's not an easy thing to meet your maker. And what can he do for you? Esse arco da história é incrivelmente familiar para audiências de tradição ocidental. A ideia de que nós devemos nossa criação a um patriarca benevolente está arraigada em uma estrutura conceitual de numerosas metanarrativas culturais. Essa interpretação teológica é suportada pelo imperativo judaico-cristão de se buscar o Criador e da característica da cultura católica de confessar seus pecados em busca de redenção. I've done questionable things, also extraordinary things. Revel in your time. Isso faz dos replicantes de Blade Runner, pelo menos para a audiência, mais humanos que os personagens que os criaram. O que acho mais interessante na construção de Blade Runner é a metanarrativa humanista que transfere ao artificial uma ontologia onde o homem continua sendo a perspectiva de referência. Não o Homo sapiens, a gente em si, mas as grandes questões que afligem a nossa espécie. Em outras palavras, os replicantes não são apenas produtos de tecnologia, mas de uma visão profundamente antropocêntrica do mundo. Portanto, escapa ao filme de 82, com todas suas alegorias e metáforas filosóficas, a dimensão da subjetividade tecnológica que nos apresenta hoje. Tomemos a internet das coisas como exemplo. O crescente uso de tecnologias vestíveis e do monitoramento fisiológico e cognitivo do sujeito nos leva à seguinte questão: que autoconhecimento é esse que se dá através dos números? À medida em que caminhamos para a inclusão de dispositivos digitais em nossa vida, que são capazes de armazenar e quantificar, transformar em dados, aspectos subjetivos do ser humano, de que forma estes dispositivos nos trarão respostas? E mais importante, que tipo de resposta será essa? It allows you to send, so you can create and transmit, receive, so that you can receive and interpret, and exchange data. You can have conversations with things around you. So IoT will allow multiple physical objects, like your Tim Tams, to be connected to the internet. They can send just how good Tim Tams are to other Tim Tams and to you. And they can receive just how many people want those damn Tim Tams. And they can have a conversation with the other items in your fridge. So we're entering a very exciting time where we will have chairs, couches, pretty much everything that's in your home connected to the internet, or at least to have conversations with things around you. Now, os acadêmicos Timothy Morton, Ian Bogost e Graham Harman formam um núcleo do movimento filosófico chamado Ontologia Orientada a Objeto. Fundado por Harman em 1999, o movimento propõe uma reinterpretação anti-antropocêntrica de nossa relação com o mundo, objetos e hierarquias. Diferente de Blade Runner, onde o artificial imita o natural em uma relação criador-criatura, o dilema contemporâneo é o da inteligência artificial, através da leitura dos grandes volumes de dados, agir não imitando o homem, mas criando modos de objetivação do subjetivo, e com isso, influenciando a noção de verdade que temos sobre o mundo. E, quando alinhamos as tendências tecnológicas com a engenharia genética, a visão de um replicante no mundo real emana na figura do pós-humano. Agendas como transhumanismo, bioconservadorismo e bioética passarão a fazer parte do nosso vocabulário político nas próximas décadas. Segundo Nick Bostrom, professor e fundador do Future Human Institute da Universidade de Oxford, o transhumanismo
é um movimento que tem se desenvolvido nas últimas 2 décadas e promove uma abordagem interdisciplinar para entender e avaliar as oportunidades para o melhoramento da condição humana, proporcionada pelo avanço tecnológico. Os transhumanistas acreditam que as tecnologias de melhoramento humano deveriam ser largamente disponibilizadas, que indivíduos deveriam ter amplo poder de escolha sobre quais dessas tecnologias desejam aplicar a si próprios e que os pais deveriam ter normalmente o direito de escolher melhoramentos para seus futuros filhos. Os bioconservadores, por sua vez, dentre os quais estão autores mais diversos como Francis Fukuyama e Jürgen Habermas, geralmente se opõem ao uso da tecnologia para modificar a natureza humana. Uma ideia central do bioconservadorismo é de que as tecnologias de melhoramento humano irão minar a nossa dignidade humana. Will you help us? I can't. We need you, Sebastian. You're our best and only friend. A visão utópica da estrutura de Blade Runner, ainda que seja uma projeção da mitologia ocidental, onde os personagens principais são privilegiados e tratados como indivíduos, com o propósito de facilitar a narrativa, dá-se a entender que eles são apenas um outro elemento na vida do hiperespaço urbano. A cidade é um personagem assim como é o criador ou o caçador de androides. A arte imita a vida.